galera, professor Miranda na área. E agora nós vamos pegar e resolver alguns exercícios aqui da nossa aula, né? De 4 assuntos importantíssimos. São eles: área da coroa circular, funções, né? E matrizes, galera. Ok? Então nós vamos ver esses 3 assuntos, que são assuntos que aparecem praticamente todo ano na prova do Enem. Vamos começar então? Então repara com a gente uma coisa. Então vamos prestar atenção aqui no nosso material que nós vamos utilizar hoje, que vai para vocês, né, o acesso lá no nosso canal no Telegram. Olha aqui, ó, questão 1, uma questãozinha aí de área da coroa circular, né? Questão 2, uma questãozinha de matrizes, nós vamos abordar esse assunto. Questão 3, nós vamos falar um pouquinho de funções. E por último, questão 4 também de funções, mas trabalhando mais da parte de matemática financeira, o lucro, né? Trabalhando um pouquinho com a questão de receita e por aí vai, ok? Então, vamos começar agora para a questão 1, cujo fala de área da coroa circular, né, galera? Que é esse exemplo aqui. Vamos lá? Então, o que é a área da coroa circular? Primeira coisa, pessoal, a coroa circular vai ser o quê? Vamos colocar 2 circunferências concêntricas. O que quer dizer uma circunferência concêntrica? É uma circunferência no qual, no caso, as duas vão estar no mesmo centro. Uma menorzinha e uma maior. Vamos botar então? Então, eu vou pegar essas 2 circunferências aqui e nelas vamos perceber o que? Nós vamos ter o raio da menor circunferência, que é esse daqui, né? Que eu vou chamar de Rzinho. E nós vamos pegar o raio da maior circunferência, né? Que é esse aqui, ó, que vamos chamar de Rzão. Então note que eu tratei da seguinte forma: o Rzinho aqui, ó, que é esse menor raio aqui, e o Rzão aqui, ó, que é esse maior aqui. Elas estão no mesmo centro aqui, então elas são concêntricas, né? E sabendo disso, nós vamos calcular a área da coroa. Como assim a área da coroa, pessoal? Repara comigo. Nós temos esse cara aqui, que é a menor circunferência, e esse todo mundo incluindo aqui é a maior. A coroa circular, galera, ela é essa região aqui entre eles, ó. Tá vendo? Essa aqui, ó, essa região aqui que eu pintei aqui, né? Então, eu vou chamar de AC, que é a nossa área da coroa circular. Então, esse AC vai ser o quê? Repara que temos 2 circunferências, pessoal. Então, vai ter a circunferência maior, que é a que tem um Rzão, e a circunferência menor. Para nós calcularmos isso aqui, eu vou pegar a maior, que ó, a maior ela vai incluir tudo isso aqui, mais isso aqui, né? Que vai ser o quê? A área da circunferência é πr ao quadrado. Então aqui vai ser π, o raio da maior, que é Rzão, elevado ao quadrado, menos o π e o r menor ao quadrado. Então, π aqui vezes o raio menor, Rzinho, ao quadrado. Aqui dá para nós colocarmos o π em evidência, né, galera? Então, vai ficar a área da coroa, que é igual o π em evidência, que vai multiplicar πr ao quadrado dividido por π, Rzão ao quadrado, menos por mais, menos πrzinho ao quadrado dividido por π, Rzinho ao quadrado. Então isso aqui é o nosso cálculo da área da coroa circular. Vamos colocar aqui. Então essa aqui é a área da coroa circular. Com isso aqui, vamos agora partir para a nossa primeira questão. A figura mostra uma praça circular que contém um chafariz, né, no seu centro. Aqui no caso, ó, um chafariz aqui, e em seu entorno um passeio. Aqui, ó, os círculos que definem a praça e o chafariz são concêntricos, galera. Eu acabei de falar para vocês, concêntrico é o que? Eles estão no mesmo centro, ó. Se aqui está no centro, aqui, essa menor, a maior, que eu vou botar de outra cor, vou colocar aqui de vermelho, ela vai estar aqui também, ó. Então, os dois estão no mesmo centro, então por isso eu posso afirmar que eles são concêntricos, né? Agora o que ele fala? O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem condições de calcular os raios, pois o chafariz está cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: esticou uma trena tangente ao chafariz
medindo a distância entre dois pontos A e B conforme a figura, né? Então vamos ver isso aqui, ó. Com isso, a medida é igual a 16 metros, ó. Então, tangenciando ela aqui, ó, né? Ele fez tangente ao chafariz, galera. E você vai ver que o chafariz, ele é esse aqui, ó. Essa parte aqui de dentro. Se ela fez tangente ao chafariz, né? Ele quer saber o quê? Ele quer saber a área do passeio. Então, você repara que, ó, nós temos uma circunferência grandona, que é essa daqui, e a circunferência menor, que é essa daqui. Correto? E se ele quer a área do passeio, é a área da coroa circular, que nós acabamos de ver o conceito. Então, vamos pegar e desenhar isso aqui lá na questão para poder facilitar. Ok? Então, vamos fazer o desenho aqui, né? Desse local. Então, aqui dentro nós vamos ter o chafariz e aqui nós vamos ter o passeio. Ok? Ele que é a área do passeio, que é a área da coroa circular. Só que tem um porém, pessoal. Ele não dá essa área para mim. Mas ele fala o seguinte. Ele fala que ele foi medido uma trena de 16 metros aqui, ó. Tangencial, né? Ao chafariz. Mais ou menos da seguinte forma. Ok? Então, o que eu vou saber? Eu sei que isso aqui tudo vale 16, né? Essa medida aqui tangencial vale 16. Só vamos cortar essa partezinha final, que ele vai só até ali, né? Então, que isso aqui pode comprometer na resolução da questão. Onde aqui eu vou chamar de ponto A. E aqui é o ponto B. Se eu pegar, galera, até nesse meio aqui, ó, eu vou estar percorrendo a metade deles. Correto? Então, se eu vou estar percorrendo a metade deles, eu vou perceber que aqui vale a metade, né? Essa metade aqui vale 8 e a outra metade aqui também vale 8, né? Só que eu não tenho valor nem nada. O que eu vou fazer então para poder resolver essa questão? Primeira coisa, eu percebi que tem daqui até aqui, né? Eu vou ter um cara aqui até aqui, né? Que vai ser, no caso, o Rzinho, né? Que é o R da menor. E daqui até aqui eu tenho o Rzão, ó, que é o R da maior. É um triângulo retângulo, então aqui é Rzinho, aqui é Rzão. Se nós temos um triângulo retângulo, nós podemos aplicar aquele nosso amigo, né? Teorema de Pitágoras. E aí, como é que vai ficar o Teorema de Pitágoras aqui? Ele vai ficar o seguinte: você vai pegar a hipotenusa, que é oposta ao ângulo reto, que é Rzão, ao quadrado, que vai ser igual um dos catetos, que eu vou chamar de Rzinho, ao quadrado, mais esse outro cateto, que é 8, né? Essa metade aqui. Então, 8 ao quadrado. Primeiro passo é esse daí. Agora, galera, tendo isso como vista, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse Rzinho para cá, né? Jogando ele vai ficar da seguinte forma. Vai ficar... Eu vou pegar, então, deixar o Rzão aqui. Rzão ao quadrado. Esse Rzinho positivo vai vir para cá negativo. Menos Rzinho ao quadrado, né? Isso aqui vai ser igual a 8 ao quadrado. Agora não dá mais para fazer nada além disso aqui, não. Mas nós vimos que a área da coroa circular é o quê? É o π Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Então, a área da coroa circular, para finalizar aqui, eu vou chamar de AC, né? A área da coroa, que vai ser π vezes, né? Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Ok? Só que o Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, nós vimos que vale 8 ao quadrado. Então, a área da coroa circular será π, que multiplica o Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, que é 8 ao quadrado. Isso aqui vai ser o quê? 8 ao quadrado, 64, vezes π, 64π. Esse aqui, no caso, que seria a área da coroa circular. Aí, certinho? E, galera, qual é o sistema de unidade dessa questão? Se está em metros, então a área vai ser metros quadrados, né? Essa aqui, no caso, que é o resultado. E aí, qual opção é a correta? Vamos ver aqui. Repara que a letra D aqui nessa questão, né? Vou até descer mais um pouquinho, ó. Ela é 64π, né? Então, o gabarito é a letra D, ok? Portanto, gabarito, letra D. Essa é a resposta da 1,
certo? Fala galera, vamos agora falar um pouquinho sobre matrizes. E aí, o que é uma matriz, galera? Na verdade, a matriz ela é uma tabela onde tem linhas e colunas, correto? Então vamos pôr aqui. Então, uma tabela composta por linhas e colunas. Vamos pegar um exemplo aqui. Repare essa matriz aqui. 1, 2, 3 e 4. Ela é uma tabela onde ela tem, ó, duas linhas. Essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda, né? E ela tem duas colunas. Essa aqui é a primeira e essa aqui é a segunda, certo? Então, primeira linha, primeira coluna, segunda coluna. Então, você vai perceber o seguinte. Ela será o número de linhas, que são duas, sempre primeiro, vezes aqui o número de colunas, que são também duas. Então, eu vou poder dizer, né, que essa matriz é uma matriz 2 por 2, correto? Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso aí. Essa aqui é uma matriz 2 por 2, porque tem duas linhas e duas colunas. E toda vez que o número de linhas, pessoal, for igual ao número de colunas da matriz, eu vou poder afirmar que essa matriz é uma matriz quadrada. Então, matriz quadrada, matriz em que o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, vamos denunciar aqui para vocês. Então, é uma matriz no qual o número de linhas é igual ao número de colunas. Ok? Então, aqui você vai estar se tratando de matriz quadrada. Agora que nós já sabemos disso, vamos ver algumas propriedades da matriz. Começar a primeira com a propriedade da soma. Imagine que nós temos uma matriz A aqui, 1, 2, 3, 4, mais uma matriz B, 5, 6, 7, 8. Para você fazer essa soma aqui, pessoal, você tem que ter duas matrizes iguais, né? No caso, tanto o número de linhas como de colunas. Sempre duas quadráticas iguais. Nesse caso aqui, ó, temos duas linhas e duas colunas, então ela vai ser do tipo 2 por 2. Nesse caso aqui, temos duas linhas e duas colunas, então ela também vai ser do tipo 2 por 2. Então, sabendo disso, a matriz final dessa soma aqui vai ser o quê? Eu vou pegar cada elemento dela e vou somar. Então, 1 mais o 5 vai dar 6. 2 mais o 6 vai dar 8. 3 mais o 7 vai dar 10. E 4 mais o 8 vai dar 12. Essa aqui é a matriz soma. Então, você pega cada termo dela e você soma cada um deles. Pega esse com esse, pega esse com esse, pega esse com esse e pega esse com esse. Correto? Então, você soma aí. Ok? Então, essa aqui é a soma. Ah, mas e a subtração? A subtração é muito parecida. Por que ela é muito parecida? Porque ao invés de você somar, você vai subtrair. Por exemplo, eu vou colocar o menos aqui. Vamos agora fazer subtraindo. Então, fazendo isso aqui, subtraindo, isso aqui vai ficar igual a... Agora eu vou pegar e vou subtrair cada um dos termos ali. Então, como é que eu subtraio isso aqui? Ó, 1 mais 5, não, no caso é menos. 1 menos 5 vai dar o quê? Menos 4. Então, menos 4 você põe aqui, certo? 2 menos 6 vai dar o quê? Menos 4. Agora 3 menos 7, menos 4. Agora 4 menos 8, menos 4. Os quatro termos dessa aqui são iguais. Olha que maneiro. Essa aqui, no caso, seria a matriz subtração aí entre esses dois. Agora nós vamos falar da multiplicação por um escalar. Então, a multiplicação por um escalar, pessoal, vai ser o seguinte. Eu vou pegar aqui, então, pessoal, uma constante. Vou chamar, sei lá, uma constante de 3, que vai multiplicar a matriz 1, 2, 3 e 4. Então, eu vou pegar essa matriz e vou multiplicá-la por 3. Então, aqui, né, eu estou tratando da multiplicação, né, por um escalar, correto? Agora, eu vou pegar esse escalar e eu vou multiplicar por cada um dos termos que tem aqui. Então, isso aqui vai ficar o quê? Esse 3 vai vir multiplicando aqui dentro, então vai ficar 3 vezes 1, que vai dar 3. 3 vezes 2, que vai dar 6. 3 vezes 3,
que vai dar 9, e 3 vezes 4, que vai dar 12. Então, isso aqui, no caso, é a multiplicação por um escalar. Show? Agora, para fechar isso aqui, pessoal, falar de um outro assunto muito importante também, é a multiplicação entre matrizes. Então, para a gente fazer a multiplicação entre matrizes, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar duas matrizes aqui. Pegar uma matriz A aqui. 1, 2, 3, 4. E vou multiplicar por uma outra matriz, que é 5, 6, 7, 8. Então, fazendo isso aqui, pessoal, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiramente, eu vou ter que perceber o seguinte. Essa matriz aqui, nós vimos que é 2 por 2. E essa aqui, 2 por 2. Para podermos resolver isso aqui, nós temos uma condição diferente. Para fazer o produto matricial, né, entre duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz, ele tem que ser obrigatoriamente igual ao número de linhas da segunda matriz. Isso acontece? Sim, porque o número de colunas dessa primeira matriz aqui é 2 e o número de linhas dessa segunda matriz também é 2. Ok? Então, você vai reparar que dá para nós fazermos isso, e esses dois aqui de fora que sobram vai ser o tipo da matriz resultante desse produto entre essas duas, que também vai ser uma 2 por 2. Então, eu vou pegar aqui e fazer o seguinte. Eu vou pegar cada linha da primeira matriz e multiplicar por cada coluna da segunda matriz, certo? Então, 1 vezes 5 vai dar 5, mais, né? 2 vezes 7 vai dar 14. Agora, aqui, ó. Agora, eu vou pegar esse primeiro com esse. 1 vezes 6, que vai dar 6, né? Mais 2 vezes 8, que vai dar 16. Agora, nós vamos fazer esse outro aqui. Vou pegar esse com esse. 3 vezes 5 vai dar 15, né? E mais vezes mais, 4 vezes 7 vai dar 28. Agora, eu vou pegar aqui, ó, 3 vezes 6, que vai dar 18, né? 3 vezes 6 que dá 18, mais 4 vezes 8 que dá 32. Então, mais 32, né? Então, essa daqui vai ser a matriz aí resultante, né, galera? Agora, basta para achar o resultado eu pegar e somar esses camaradas aqui. Então, vamos fazer essa sominha ali, né? Então, vem comigo, então. Repare que, ó, 14 mais 5, 19, né? Agora, olha esse aqui, ó, 6 mais 16, 22. Então, aqui vai dar 22. Agora, 28 mais 15, 43, né? Agora, por último, 18 mais 32, 70. Então, aqui vai dar 70, né? Então, essa aqui, no caso, seria o resultado, né, do produto matricial aí, ok? Agora, tendo isso aqui em vista, nós vamos para a resolução da questão 2, né, do Enem. Galera, antes de nós resolvermos a questão, né, nós vamos falar de uma coisa muito importante. Como matriz é cobrado no Enem? Basta só você decorar essas propriedades de matriz, ver o que é uma matriz e por aí? A resposta é não. Mentira, te digo verdade. A resposta é não. Por que não? Porque, galera, no Enem ele quer que você pegue o conceito matricial, né? O conceito de uma matriz e você aplique a uma situação do cotidiano. É assim que o Enem cobrou os últimos 3 exames com matriz. Lembrando que antes de 2018 nunca havia sido cobrado na história do novo Enem questões de matriz, né? De 2018 para cá, todos esses anos caíram uma questãozinha. Então a probabilidade de cair nesse próximo Enem é grande. Então, sabendo disso, vamos ler a questão atentamente para podermos resolver aqui e matar essa questão de uma vez por todas. Então, se liga nessa questão, pessoal, né, do Enem de 2018, né? A transferência eletrônica disponível, que é o TED, é uma transação financeira de valores entre diferentes bancos. Um economista decide analisar os valores enviados por meio dos TEDs entre os 5 bancos. 1, 2, 3, 4, 5 durante um mês, né? Para isso, ele dispõe de valores em uma matriz A,
que é a IJ, ou seja, o I seria a posição da linha, o J a posição da coluna, né? Em que I ele vai estar entre 1 e 5, incluindo esses dois pontos aí, e o J também entre 1 e 5. E o elemento AIJ corresponde ao total proveniente das operações feitas em TED, em que em R$1.000.000 transferidos de um banco I para o banco J durante o mês. Observe que os elementos A e I é igual a zero, né? Uma vez que o TED é uma transferência entre bancos distintos. Então, tem uma matriz aqui disponível para análise, né? Que é essa matriz que nós vamos ver aqui agora. Aí ele quer saber o quê? Ele quer saber na questão, ele quer o banco que transferiu a maior quantia via TED, né? Então vamos olhar, pessoal, essa matriz aqui dada na questão. Ou seja, vai ser um banco transferindo para o outro. Então, aqui no caso eu vou chamar de banco 1, né? Chamar de B1, banco 2, chamar de B2, banco 3, chamar de B3, banco 4, chamar de B4, banco 5, chamar de B5, correto? Então, ele vai transferir para o B'1, B'2, B'3, B'4 e B'5. Então, ele vai transferir para esses caras aqui. Então, pessoal, se ele vai transferir, se for um para ele mesmo, pessoal, né? O que você vai perceber aqui? Você vai reparar que não tem como transferir para ele mesmo. Então, um B1 para um B1' não tem como transferir para si próprio. Correto? Então, você tem que notar isso aqui. B2 para B2', B3 B3', B4 B4', B5 B5'. Então, ele quer saber o banco que mais transferiu aqui. Cara, como é que eu vou aplicar o conceito de matrizes nisso aqui? Repara comigo. A linha, ó, tem quantas linhas? 5 linhas e 5 colunas. Então, isso aqui é uma matriz 5 por 5. Mas, além disso aqui, pessoal, você tem que saber o que é. Quanto ele vai transferir? O B1 para o B1 não transfere nada. O B1 para o B2 transfere. O B1 para o B3 não transfere nada nesse caso. O B1 para o B4 transfere. O B1 para o B5 transfere. Então, eu vou fazer o somatório desse cara aqui para poder achar quanto o B1 transferiu. Ok? Então, vamos fazer isso aqui agora. Então, o B1 vai transferir. Agora, vamos ter que somar aqueles termos da primeira linha, né? Que é 0 mais 2 mais 0 mais 2 mais 2. Eu vou só somar esse aqui, ó. 2 mais 2 mais 2, né? Que o 0 não vai alterar em nada. Então, aqui vai ficar 2 mais 2 mais 2. Que vai ficar 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. Certo? Agora, nós vamos ver a transferência que o banco B2 fez. Ok? Então, como é que nós vimos essa transferência aqui? Ele vai pegar, né? Essa é a última aqui, ó. Então, o 0 não altera, então vou pegar o 2 mais 1, certo? Então, pegando 2 mais 1, vai ficar o quê? 2 mais 1, que vai dar 3 milhões, né? Então, ele transferiu 3 milhões, porque a transferência é em milhões. Agora, nós vamos pegar o B3 e ver quanto ele transferiu aqui. Repara aqui, ó, o B3 você vai somar, ó, esses aqui. Só que o 0 não altera, então eu vou somar 1 mais 2 mais 1 mais 1. Certo? Então vai ficar da seguinte forma. 1 mais 2 mais 1 mais 1. Ou seja, 1 mais 2, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Então aqui transferiu 5 milhões. Agora nós vamos ver o B4. E como é que nós vamos transferir esse B4 aqui? Então olha aqui. O B4 você vai somar isso aqui, né? O 0 não altera, então eu vou somar o 2 mais 2, certo? Então aqui vai ficar 2 mais 2, que vai ser igual a 4. Agora vamos ver a transferência do B5.
Vamos lá? Então, o B5 ele vai transferir o seguinte, ó. Vai ser esse aqui, ó. O 0 não altera, então 3 mais 1 mais 1. Vamos lá? Então, aqui vai ficar 3 mais 1 mais 1, que vai ficar 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5. Qual desses que transferiu mais? Foi o banco 1, né, galera? Porque o banco 1 transferiu 6 milhões. Agora vamos olhar as opções e marcar a certa. Então, o que transferiu mais aqui foi o banco 1, foi o 1. Então, o gabarito é letra A, portanto, gabarito, letra A. Ok? Então, galera, vamos agora para a nossa questão 3, né, dessa nossa aula aqui de hoje. O 3, ele fala de função do primeiro grau, né? Então, vamos fazer uma revisadinha em função do primeiro grau aqui para podermos resolver esta questão. Então, função do primeiro grau é o seguinte. Ela tem o seguinte formato, né? O formato dela é o seguinte. F de x, que vai ser igual a A vezes o x mais o B, onde esse A aqui é o nosso coeficiente angular e esse B aqui é o nosso coeficiente linear. Ok? Então nós temos essas duas partes. O coeficiente linear, na verdade, é onde a reta vai cortar o eixo f de x, né? Ou y, que é a mesma coisa que f de x. Certo? Já o eixo x vai ser chamado que? O eixo A, no caso. Já o A, ele vai ser chamado de quê? Tangente de θ, né? Mas o importante é esse aqui, saber que esse é o formato aqui. Agora, tendo isso aqui em vista, pessoal, nós vamos fazer o gráfico dessa função do primeiro grau. E aí, como é que funciona esse gráfico aqui? Repara comigo. Então, nós temos esse gráfico aqui. Vamos supor que ele passe aqui. Ele é uma reta crescente. Isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer que o A daquela equação é maior que zero. Agora imagine esse outro gráfico aqui. Aqui no caso é o x e aqui no caso é o y. Agora imagina que ele esteja assim, ó, decrescendo. Quando isso aqui acontecer, eu vou afirmar que o A é menor que zero. Isso aqui que é importante. Um outro ponto importante a falar da função, galera, é o domínio dessa função. O domínio da função são todos os valores que ela vai poder assumir. Aqui ela pode valer o quê? Qualquer valor de x, botar 1, 2 dentro dos reais. Então ela vai ser o quê? Todos os reais. Tendo isso aqui em base, vamos agora para a resolução da questão 3. Vamos ler a questão, né, para podermos resolvê-la. Enem 2019. Uma empresa tem diversos funcionários. Um deles é o gerente, que ganha, né, recebe R$1.000 por semana. Os outros funcionários são diaristas. Cada um trabalha 2 dias por semana, recebendo R$880 por dia trabalhando. Chamando de X a quantidade total de funcionários da empresa e Y a quantia em reais que essa empresa gasta semanalmente para pagar seus funcionários, é expressa por... Pessoal, primeira coisa, no Enem, ele não cobra, né, função tipo, quem é o A, quem é o B. Ele cobra o quê? Ele dá uma situação do tipo, como essa questão aqui, e a partir daí você tem que organizar e montar a função. A empresa, ela vai ter o quê? Ela é composta por um gerente mais os funcionários. Então vamos colocar isso aqui. Então a empresa é composta pelo gerente mais os funcionários, ok? E ele fala na questão o quê? Ele fala na questão que o X equivale à quantidade total de funcionários e o Y a empresa gasta semanalmente. Então o gerente é um tipo de funcionário, só que é um cargo um pouco mais acima. Então vamos ter o que? A empresa. Então, pessoal, sabendo disso, então eu vou pegar então o que? O Y, que é a quantia em reais da empresa, né? Igual a quem? Vamos comigo. Então, pessoal, sabendo disso, então a função vai ser o que? Vai ser o Y, que é o total de dinheiro gasto, né?
que vai ser igual a o A, no caso o A seria o quê? Nós vamos ter um valor constante, que é o que? O valor do gerente, né, que é um funcionário, e o restante do valor do pessoal que trabalha 2 vezes na semana. Então, pessoal, sabendo disso, vai ter o salário fixo, que é o do gerente, né? Mais o salário variável, que é o dos funcionários que trabalham 2 vezes na semana. Então, qual vai ser o salário do gerente? Na questão, ele fala que cada um trabalha 2 dias por semana, R$80 por dia trabalhando. Então, se são 2 dias, vai ser 80 para um dia, 80 para outro dia, que vai equivaler a 160 dias semanais. Então, aqui vai equivaler a 160, só que é 160 no caso reais, né? Vai equivaler a 160 reais, só que com os funcionários, um número X de funcionários, porém eu tenho que excluir, né, o gerente, que tem um salário mais elevado, então menos o gerente. Isso aqui eu vou somar com o salário do gerente, que equivale o que? R$1.000 por semana. Se é na semana que ele quer saber, então mais 1.000. Correto? Então repara comigo que eu fiz o seguinte: eu peguei, né, o salário variável, que é o R$160, porque são 2 dias na semana que os funcionários trabalham, sem ser o gerente, e eu subtraí, no caso, o número deles menos o gerente, para pegar só aqueles funcionários, mas o salário fixo do gerente é sempre aquele ali. Agora é só nós resolvermos. Então aqui vai ficar y igual a 160x menos 160, né? Esse mais 1.000 aqui. Então o y vai ser o 160x, que não dá para fazer mais nada. Eu repito aqui, mais, né, menos 160 mais 1.000, 840. Então essa daqui é a função, né, galera? Então, interpretar a situação e montar a função. E aí, qual alternativa está correta? Se você olhar as opções aqui, a letra B está correta. Portanto, o que? Gabarito, letra B. Ok? Então, galera, vamos agora para fechar a nossa live de hoje. Vamos para a nossa questão 4, number 4. Então, vamos ler a questão. Ele fala dessa questão, na verdade, né, um pouco de matemática financeira. Então vamos falar de 3 caras. Vamos falar de lucro, vamos falar de custo e vamos falar de receita, correto? Então isso aqui será de matemática financeira, ok? Então, galera, você vai perceber uma coisa: a função lucro, ela é calculada da seguinte forma: L de x, que refere à função lucro, é a receita gerada, que eu vou chamar de R de x, que é o valor total gerado, subtraído pela função custo, que são os gastos. Correto? Então, a primeira coisa que você deve saber em relação a isso é isso aqui. A receita, ou seja, como é que você calcula o lucro? A receita, tudo que você recebeu, no caso, subtraindo com o que você vai pagar. Aí vai sobrar o lucro ali. Ok? Sabendo disso, esse custo aqui, nós temos como calculá-lo de uma outra forma. Ou seja, você pode dizer que esse custo aqui, C de x, ele é o custo fixo, que eu vou chamar de CF, somado com o custo variável, que eu vou chamar de CV. Ok? Então, isso aqui é o que você precisa saber, né, de importância para podermos resolver a questão aí, né? Então, sabendo disso, a função lucro é a função custo menos a função receita. Só que o que acontece, pessoal? Como é que eu calculo cada uma delas separadamente? A função receita, você tem uma expressãozinha que você consiga calculá-la, que é R de x, que será igual ao preço do produto, que eu vou chamar de P, que vou multiplicar pelo número de produtos, que eu vou chamar de x. Essa forma aqui, você calcula, né, a receita desse cara, o preço vezes o número de termos que nós temos ali. Tudo ok?
Então, primeira coisa é você saber isso daí. Como ponto importante, né? Nós vimos o que é a função lucro, nós vimos que é a receita menos a função custo, correto? Geralmente o lucro ele é mostrado mais por uma equação do segundo grau, né, galera? Tudo ok? Então você tem que ter noção disso aí, porque se for mostrado, no caso com equação do segundo grau, com a concavidade voltada para cima, né? Porque aí você vai reparar o que? Você vai reparar que vai ter o lucro positivo. Se botar para baixo vai ter um prejuízo, na verdade. Concorda comigo? Então você tem que perceber isso daí, certo? E como é que você calcula cada um deles? O lucro você já viu que é a diferença, né? O custo eu vou calculá-lo como se fosse uma equação, né, do primeiro grau. Por quê? Porque se você parar para ver, o custo vai ser o quê? C de x, que é igual ao custo fixo. Custo fixo eu vou chamar de B, correto? Porque é o custo que nunca vai mudar, sempre vai ser o mesmo, mais o A, né, que é o componente do custo ali, vezes o número de produtos. Então, eu posso deixar da seguinte forma. Eu posso deixar que C de x é igual o AX mais B. Tudo certo? Então, isso que você deve saber de matemática financeira para poder fazer a prova do Enem. Vamos para a questão agora? Então, vem comigo. Um administrador resolve estudar o lucro de sua empresa e, para isso, traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens, em geral, em função da quantidade de itens produzidos. Então, repara comigo aqui, pessoal. Receita é o gasto, isso aqui é o custo. Se você pegar aqui, ó, o valor e a quantidade de produtos, pegar a função receita aqui, ó, ela tá vindo aqui, ó, crescendo e aqui, diminuindo. E para não ter problema nenhum, a receita tem que ser bem, no caso, maior que o custo, né? Porque senão você vai estar o que é? Você vai estar se endividando, ok? Então, se você pega de 5 a 10 itens, o custo vai estar maior que a receita. Então, aqui nesse primeiro termo, ele vai estar tendo um prejuízo. Aqui o custo igual a receita. Agora aqui, ó, o custo está sendo bem menor que a receita. Então, é um sinal que aqui está tendo um lucrozinho aqui. Show? Agora, continuando, o lucro é determinado pela diferença receita menos custo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzido é... Primeira coisa, pessoal, o lucro vai ser o seguinte. Repara que aqui nesse ponto mais alto, o custo é maior que a receita, de 5 a 10. Então, aqui vai ter que ter um prejuízo, correto? Se vai ter que ter um prejuízo, o lucro vai ser negativo, né? Para poder ter um prejuízo. Olha aqui, a letra B, o lucro de 5 a 10, no caso, ele é positivo, correto? Até 15 mais ou menos, né? Aqui, ó, também, aqui também e aí também. Só que você repara aqui, ó, que como o custo é maior que a receita, vai ser um prejuízo, então vai ter que ter um lucro negativo. Na letra A, você já repara que tem um lucro negativo. Já de 15 para cima começa a ter o que? Um lucro mesmo, né? O que faz sentido porque daqui para cima a receita está crescendo e o custo está diminuindo. Portanto, essa questão, gabarito é letra A. Portanto, gabarito letra A. Ok? Pessoal, acabamos mais uma live aí, né? Quero agradecer a todo mundo que apareceu aí, que está assistindo. Saiba que esses temas que nós batemos aqui caem muito no Enem. E eu conto com vocês nos nossos próximos vídeos. Lembrando que segunda-feira, às 21 horas, sairá vídeo de física para a prova da EA. Valeu? Uma boa noite a todos.